Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura da Bíblia em 365 dias, aqui na Bíblia 365, versão NVI. Hoje, leitura do dia 25 de outubro, leitura de número 298. A porção do Velho Testamento está em Jeremias 48:1 a 49:22. Acerca de Moabe. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Ai de Nebo, pois ficou em ruínas. Kiriataim foi derrotada e capturada, a fortaleza foi derrotada e destroçada. Moabe não é mais louvada. Em Hesbom tramam a sua ruína. Venham, vamos dar fim àquela nação. Você também ficará calada, ó Madmen. A espada a perseguirá. Ouçam os gritos de Horonaim. Devastação, grande destruição. Moabe está destruída. É o grito que se ouve até Zoar. Eles sobem pelo caminho para Luite, chorando amargamente enquanto seguem. Na estrada que desce a Horonaim, ouvem-se gritos angustiados por causa da destruição. Fujam, corram para salvar suas vidas. Tornem-se como um arbusto no deserto, uma vez que vocês confiam em seus feitos e em suas riquezas. Vocês também serão capturados, e Camos irá para o exílio, junto com seus sacerdotes e líderes. O destruidor virá contra todas as cidades, e nenhuma escapará. O vale se tornará ruínas, e o planalto será destruído. Como o Senhor falou: ponham sal sobre Moabe, pois ela será deixada em ruínas. Suas cidades ficarão devastadas, sem nenhum habitante. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Moabe tem estado tranquila desde a sua juventude, como vinho deixado com seus resíduos. Não foi mudada de vasilha em vasilha. Nunca foi para o exílio. Por isso, o seu sabor permanece o mesmo e o seu cheiro não mudou. Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, quando enviarei decantadores que a decantarão, esvaziarão as suas jarras e a despedaçarão. Então Moabe se decepcionará com Camos, assim como Israel se decepcionou com Betel, em quem confiava. Como vocês podem dizer: somos guerreiros, somos homens de guerra? Moabe foi destruída e suas cidades serão invadidas. O melhor dos seus jovens desceu para a matança, declara o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. A derrota de Moabe está próxima. A sua desgraça vem rapidamente. Lamentem por ela todos os seus vizinhos, todos os que conhecem a sua fama. Digam: como está quebrado o cajado poderoso, o cetro glorioso. Desçam de sua glória e sentem-se sobre o chão ressequido, ó moradores da cidade de Dibon, pois o destruidor de Moabe veio para atacá-los e destruir as suas fortalezas. Fiquem junto à estrada e vigiem, vocês que vivem em Aroer. Perguntem ao homem que foge e à mulher que escapa. Perguntem a eles: o que aconteceu? Moabe ficou envergonhada, pois está destroçada. Gritem e clamem, anunciem junto ao Arnon que Moabe foi destruída. O julgamento chegou ao planalto, a Rolon, Jaza e Mefaate, a Dibon, Nebo e Bet-Diblataim, a Kiriataim, Bet-Gamul e Bet-Meon, a Queriote e Bosra, a todas as cidades de Moabe, distantes e próximas. O poder de Moabe foi eliminado, seu braço está quebrado, declara o Senhor. Embriaguem-na, pois ela desafiou o Senhor. Moabe se revolverá no seu vômito e será objeto de ridículo. Não foi Israel objeto de ridículo para você? Foi ele encontrado em companhia de ladrões, para que você sacuda a cabeça sempre que fala dele? Abandonem as cidades, habitem entre as rochas, vocês que moram em Moabe. Sejam como uma pomba que faz o seu ninho nas bordas de um precipício. Temos ouvido do orgulho de Moabe, da sua extrema arrogância, do seu orgulho e soberba, e do seu espírito de superioridade. Conheço bem a sua arrogância,
declara o Senhor. A sua tagarelice sem fundamento e as suas ações que nada alcançam. Por isso, eu me lamentarei por Moabe, gritarei por causa de toda a terra de Moabe. Prantearei pelos habitantes de Kir-Eres, chorarei por vocês, mais do que choro por Jazar. Ó videiras de Sibma, os seus ramos se estendiam até o mar e chegavam até Jazar. O destruidor caiu sobre as suas frutas e sobre as suas uvas. A alegria e a satisfação se foram das terras férteis de Moabe. Interrompi a produção de vinho nos lagares. Ninguém mais pisa as uvas com gritos de alegria. Embora haja gritos, não são de alegria. O grito de Resbom é ouvido em Eleale e Jaaz. Desde Zoar até Horonaim e Eglat-Selísia, pois até as águas do Ninrim secaram. Em Moabe darei fim àqueles que fazem ofertas nos altares idólatras e queimam incenso a seus deuses, declara o Senhor. Por isso meu coração lamenta-se por Moabe, como uma flauta. Lamenta-se como uma flauta pelos habitantes de Kir-Eres. A riqueza que acumularam se foi. Toda a cabeça foi rapada e toda a barba foi cortada. Toda a mão sofreu incisões, e toda a cintura foi coberta com veste de lamento. Em todos os terraços de Moabe e nas praças não há nada senão pranto, pois despedacei Moabe como a um jarro que ninguém deseja, declara o Senhor. Como ela foi destruída, como lamentam, como Moabe dá as costas envergonhada. Moabe tornou-se objeto de ridículo e de pavor para todos os seus vizinhos. Assim diz o Senhor: vejam, uma águia planando estende as asas sobre Moabe. Queriote será capturada e as fortalezas serão tomadas. Naquele dia, a coragem dos guerreiros de Moabe será como a de uma mulher em trabalho de parto. Moabe será destruída como nação, pois ela desafiou o Senhor. Terror, cova e laço esperam por você, ó povo de Moabe, declara o Senhor. Quem fugir do terror cairá numa cova, e quem sair da cova será apanhado num laço. Trarei sobre Moabe a hora do seu castigo, declara o Senhor. Na sombra de Resbom, os fugitivos se encontram desamparados, pois um fogo saiu de Resbom, uma labareda do meio de Seom, e queima as testas dos homens de Moabe, e os crânios dos homens turbulentos. Ai de você, ó Moabe! O povo de Camos está destruído, seus filhos são levados para o exílio, e suas filhas para o cativeiro. Contudo, restaurarei a sorte de Moabe em dias vindouros, declara o Senhor. Aqui termina a sentença sobre Moabe, acerca dos amonitas. Assim diz o Senhor. Por acaso Israel não tem filhos? Será que não tem herdeiros? Por que será então que Moloque se apossou de Gade? Porque seu povo vive nas cidades de Gade? Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que farei soar o grito de guerra contra Rabá dos amonitas. Ela virá a ser uma pilha de ruínas, e os seus povoados ao redor serão incendiados. Então Israel expulsará aqueles que o expulsaram, diz o Senhor. Lamente-se, ó Resbom, pois Ai está destruída. Gritem, ó moradores de Rabá, ponham veste de lamento e chorem. Corram para onde der, pois Moloque irá para o exílio com os seus sacerdotes e os seus oficiais. Por que você se orgulha de seus vales? Por que se orgulha de seus vales tão frutíferos? Ó filha infiel, você confia em suas riquezas e diz: quem me atacará? Farei com que você tenha pavor de tudo o que está à sua volta, diz o Senhor dos exércitos. Vocês serão dispersos cada um numa direção, e ninguém conseguirá reunir os fugitivos. Contudo, depois disso, restaurarei a sorte dos amonitas, declara o Senhor, acerca de Edom. Assim diz o Senhor dos exércitos. Será que já não há mais sabedoria em Temã? Será que o conselho desapareceu dos prudentes? A sabedoria deles deteriorou-se? Voltem-se e fujam, escondam-se em cavernas profundas, vocês que moram em Dedã, pois trarei a ruína sobre Esaú, na hora em que eu o castigar.
Se os que colhem uvas viessem até você, não deixariam eles apenas umas poucas uvas? Se os ladrões viessem durante a noite, não roubariam apenas o quanto desejassem? Mas eu despi Esaú e descobri os seus esconderijos, para que ele não mais se esconda. Os seus filhos, parentes e vizinhos foram destruídos. Ninguém restou para dizer: deixe os seus órfãos, eu protegerei a vida deles. As suas viúvas também podem confiar em mim. Assim diz o Senhor: se aqueles para quem o cálice não estava reservado tiveram que bebê-lo, porque você deveria ficar impune? Você não ficará sem castigo, mas irá bebê-lo. Eu juro por mim mesmo, declara o Senhor, que Bosra ficará em ruínas e desolada. Ela se tornará objeto de afronta e de maldição, e todas as suas cidades serão ruínas para sempre. Ouvi uma mensagem da parte do Senhor. Um mensageiro foi mandado às nações para dizer: reúnam-se para atacar Edom. Preparem-se para a batalha. Agora eu faço de você uma nação pequena entre as demais, desprezada pelos homens. O pavor que você inspira e o orgulho de seu coração o enganaram. A você, que vive nas fendas das rochas, que ocupa os altos das colinas, ainda que você, como a águia, faça o seu ninho nas alturas, de lá eu o derrubarei, declara o Senhor. Edom se tornará objeto de terror. Todos os que por ali passarem ficarão chocados e zombarão, por causa de todas as suas feridas. Como foi com a destruição de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, diz o Senhor: ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Como um leão que sobe da mata do Jordão em direção aos pastos verdejantes, subitamente eu caçarei Edom, pondo-o fora de sua terra. Quem é o escolhido que designarei para isso? Quem é como eu que possa me desafiar? E que pastor pode me resistir? Por isso, ouçam o que o Senhor planejou contra Edom, o que preparou contra os habitantes de Temã. Os menores do rebanho serão arrastados, e as pastagens ficarão devastadas por causa deles. Ao som de sua queda, a terra tremerá. O grito deles ressoará até o Mar Vermelho. Vejam uma águia subindo e planando. Estende as asas sobre Bosra. Naquele dia, a coragem dos guerreiros de Edom será como a de uma mulher que está dando à luz. Agora a porção do Novo Testamento em 2 Timóteo 4, de 1 a 22. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, será moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por minha mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão.
O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Saudações a Priscila e Áquila e à casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam saudações. O Senhor seja com o seu espírito. A graça seja com vocês. Agora a porção de Salmos 95:1 a 96:13. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra. Ressoe o mar e tudo o que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo o que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem. Vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos com a sua fidelidade. Agora a porção de Provérbios 26, de 9 a 12. Como ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Até aqui. E é isso, gente. Chegamos ao final da leitura do dia 25 de outubro, leitura de número 298. E amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.